Olá, Thaís, e a todos os acompanhantes do Efeito na China, que é Henry Oswald, presidente da Brashan, Associação das Empresas Brasileiras presentes aqui na China. Prazer poder compartilhar um pouco da situação que estamos vivendo na China, mais especificamente em Xangai, onde resido desde 2004. Acho que um paralelo somente com quando tivemos o início da pandemia em 2020 com agora. Acho que a grande dificuldade fora que, claro, acho que não era esperado por ninguém, né? O mundo inteiro passando por uma situação já de quase normalidade e a China realmente bem forte nessa política de Covid-0, né? Isto faz com que realmente tenha um controle muito grande. O que ocorre natural, ainda mais em Xangai, você tem uma população de 26 milhões de habitantes. Você testar 100% da população como está sendo feito, naturalmente se encontrarão aí milhares de casos, que é o que tem ocorrido. Se registrado aí em torno de quase 200 mil casos até agora. Claro que mais de 95%, mais de 90%, 95% são casos assintomáticos, que teoricamente não teriam uma gravidade, mas o governo tem uma preocupação muito grande e com razão, né, que até acho que uma outra grande diferença, a Omicron ela é bem mais transmissível, né, de uma forma bastante rápida. Com uma população deste tamanho na China, é muito fácil realmente a situação sair do controle, né? Então, por isso, a mão firme em manter, né, essa política de Covid-0. Existe uma preocupação enorme com os idosos, que infelizmente muitos idosos não se vacinaram e aí acaba que realmente são mais frágeis, né? E o que eu acho que vem atormentando e deixando a população bastante preocupada é a questão de como foi tratada a falta de suprimentos, porque você teve quase que um isolamento de Xangai e aí após isso que foi feito o isolamento das pessoas em casa. Com isso, foi dado um anúncio, né, na região. Aqui em Xangai, por exemplo, temos a cidade dividida no lado leste e oeste, e que chama Puxi e Pudong. Pudong, lado do aeroporto, mais novo, né? Essa região eles tiveram uma notificação bastante breve, foi em torno de 1 ou 2 dias. Com isso, a população não conseguiu buscar suprimentos. Aqui no lado de Puxi foram 5 dias, só que realmente não foi possível se estocar o suficiente de alimentos. A culinária chinesa, por natureza, ela é muito fresca, né? Os chineses gostam muito de vegetais, alimentos e não se estocam realmente muito, tá? Não são casas grandes com muitos refrigeradores, etc. Não tem por natureza comerem congelados. E isso fez com que a gente ouvimos, né, muitos casos de pessoas que tiveram uma certa dificuldade para se alimentar. Isso é óbvio que a população se ajuda, os condomínios, e o governo com certeza já está tomando aí as ações para que cada vez mais rápido, né, possa ter uma abertura maior para retroalimentar a cadeia de suprimentos. Acho que uma situação que deixou todos bastante preocupados também foram criadas áreas de isolamento, né, onde as pessoas contaminadas são transferidas para lá, com condições questionáveis, né, porque de não muito conforto, até por uma situação de emergencial também, isso complica um pouco mais, mas uma tensão muito grande é o isolamento das famílias com os filhos, né, isso é algo que realmente deixa todos extremamente preocupados e tensos, né? Porque nós basicamente saímos para testar, né, de casa a cada 2 dias e nesse intervalo é feito um autoteste em casa. Esse próprio contato, né, na rua com outras pessoas, por mais que você esteja com máscara e seja esterilizado, já é uma possibilidade de se infectar. E isso é uma coisa que até muitos questionam, né, se não seria melhor deixar a população toda isolada em casa, sem sair para testar. Mas é realmente uma situação bastante tensa. Bom, falando um pouco dos impactos que isso vem a gerar na economia, eu acho que
não é só na economia local, né, assim como na China e no mundo, né. Xangai não só tem o maior porto, o porto mais movimentado do mundo hoje, mas tem um PIB superior a diversos países e acaba sendo uma região onde são exportados e importados, né, componentes, produtos, matérias-primas no geral, para grande parte do mundo, né. Isso acho que e não é só uma situação que afeta Xangai especificamente, mas ocorre uma superlotação de outros portos próximos, né. Já existe um caos de navios, né, em alto mar que não conseguem atracar porque você não tem mão de obra, você não tem motoristas, né, que não querem, inclusive, transitar entre as cidades por medo de serem contaminados, terem que ir para uma quarentena, onde, dependendo, às vezes não são remunerados, etc. Isso realmente está gerando uma situação bastante caótica. Em relação ao PIB em si, se fala em um impacto de até 2 pontos percentuais. A China tem uma meta de 5,5% esse ano e será realmente um desafio bastante grande para o governo, porque é uma situação que tem um impacto enorme, né? Claro que na área de serviços muito mais, porque você tem toda a cadeia de restaurantes, supermercados, hotelaria, todos fechados, né? As indústrias em Xangai, a maioria estão fechadas, mas parcialmente. E Xangai, juntamente com Pequim e Cantão e Shenzhen, são as maiores cidades da China, né? Shenzhen passou por uma situação bastante complicada e vem saindo, né? Ocorreu um pouco antes até pelo impacto de Hong Kong, a fronteira com a província de Cantão, que foi bastante forte, e agora realmente a situação em Xangai está sendo bastante preocupante. Isso deve ter um impacto global, né, porque você tem um desabastecimento também da cadeia de suprimentos no mundo todo, na Europa, Estados Unidos, Brasil, e na China nem se fala, né, também é uma situação extremamente preocupante. Atrelado a isso ainda temos as tensões da guerra na Europa, então será um ano bastante difícil novamente, né? Acho que o Brasil é afetado também porque o principal parceiro de exportação do Brasil é a China para alimentos, e isso faz com que deva haver uma redução, né, na exportação brasileira para a China, né, de commodities. Esperamos que realmente seja uma situação que possa se normalizar aí nos próximos 30 dias para que possa ser retomada, né? Mas é um impacto que ele deve levar pelo menos aí mais uns 2 meses até se normalizar. Nós vínhamos já com uma situação de logística, né, de frete internacional com preços bastante abusivos e que aos poucos estavam reduzindo de forma moderada, e essa situação agora só faz com que se retomem, né, aqueles custos abusivos do passado, porque é uma situação caótica, né? Existe um caos logístico em aeroportos, portos e inclusive rodoviário aqui na China, em função dos controles de trânsito interno. Então, será novamente um ano bastante difícil, né? Acho que nós esperávamos que, assim como o resto do mundo está se normalizando, que a situação aqui fosse ser um pouco mais flexibilizada, mas realmente a China segue forte com esta política de Covid-0 e entendem que esse é o melhor caminho. Obviamente, nós aqui iremos acatar e dar todo o suporte possível, mas esperamos que aos poucos seja flexibilizado para que possamos retornar à vida normal, e assim como a economia, até porque trabalhando todos de casa, parcial, é bastante complicado. Você tem família, os filhos em casa, às vezes é bem comum os chineses morarem com os pais, né, e trabalhar junto. Isso é uma situação bem difícil, até porque a maioria da população mora em apartamentos pequenos, não tem uma sala isolada para poder trabalhar tranquilamente, e obviamente tem que ajudar, né, com os filhos, ajudar em casa, né, que é algo bastante complexo. Assim, a questão de justificativa do governo, ela é muito clara e sempre foi desde o início da pandemia, né, de realmente
Covid zero, como eu falei, é uma variante que preocupa muito não pela fatalidade, mas pela exponencialidade, né, pelo nível de quão acelerado é a contaminação. E é uma população de 1,4 bilhões, a gente sabe que isso é muito rápido de se espalhar e naturalmente você acaba tendo fatalidades. O governo rastreia muito bem a população, né, através de celulares, através de aplicativos para você entrar nos locais, e isso faz com que exista um temor muito grande da população também em se contaminar, das empresas, porque as empresas acabam sendo corresponsáveis, né, empresas, estabelecimentos, shoppings, em haverem contaminados, de acabarem a empresa toda vindo a ser fechada, né? Então, mas o governo realmente tem que ter como eu falei, esse pulso firme para poder ter esse controle. Do contrário, a gente sabe que podem gerar aí uma situação catastrófica, como a gente sabe, né? Teoricamente poderia haver uma flexibilização maior pelo fato da Omicron não ser tão fatal, mas a política de Covid zero ela perdura desde o início, independente da variante. Acho que tanto o fechamento da China, por exemplo, para o Brasil, onde não vem sendo permitido praticamente ninguém que sai da China consegue retornar, com exceções diplomatas e alguns empresários em alto escalão, né? Mas isso faz com que haja um isolamento, políticas de quarentena para quem retorna, e é uma situação que a gente entende que deve, pelo menos aí até o próximo ano, ainda continuar. Em outubro ocorre aqui a reunião do partido com o terceiro mandato também do presidente Xi, e certamente o governo quer poder manter, né, a sua política para mostrar que faz de uma forma muito bem a segurança da população, e realmente o povo se sente muito seguro aqui, nós mesmos, né, que já estamos aqui há 18 anos, e isso faz com que até outubro entendo que não deva ter grandes mudanças nas regras, né, de quarentena, de isolamento, etc. É uma situação difícil para todos tenso, né, mas que temos que, como eu falei, né, acatar e ter paciência, né, acho que ter muito preparo psicológico também, pois não é uma situação fácil, né, ficar por um período bastante longo em casa, né, principalmente agora que nós estamos com uma época de primavera, um sol lindo, um céu azul e sem uma expectativa de sequer poder sair, né, da sua residência, mas de qualquer forma nós acho que já aos poucos o governo vai se organizando para poder suprir, né, a população, que a maior preocupação realmente é essa questão de alimentação, etc., que foi algo que não ocorreu no início da pandemia. Havia uma preocupação, um caos muito grande, mas o suprimento da população ele não foi afetado fortemente, tá? Uma última mensagem para os brasileiros, né, que estão fora, eu só diria que para ficarem, claro, tranquilos, em contato com os familiares aqui, nós, tudo que pudermos nos ajudarmos, né? Acho que quem mora fora sabe o quanto é importante, né, nos ajudarmos, e nós temos total apoio dos consulados, da Embaixada Brasileira aqui, mas realmente tentar de alguma forma, para quem faz aquisições da China, considerar aumentar os seus estoques, ter consciência que o prazo de suprimento ele tende a aumentar na cadeia em pelo menos 30 dias, era algo que já vinha ocorrendo em função da extensão do prazo logístico, né? E custos, infelizmente, é algo que deve retomar uma inflação, tá? Até porque essa situação toda está gerando um custo muito alto aqui, uma queda de receita, e naturalmente isso as empresas devem de alguma forma buscar, né, repor no mercado. Mas temos que nos ajudar a ter fé que a situação vai melhorar. Muito obrigado.